Bom dia, quero saudar a todos os irmãos, as irmãs, todos aqueles que estão conosco nesse momento de escola dominical, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a nossa lição vai falar de um tema bastante atual, que tem sido veiculado aí pela mídia, né, a partir da morte daquele cidadão negro lá nos Estados Unidos, pelo policial branco, que acabou eclodindo aí em manifestações por todos os Estados Unidos e outros países, né, num movimento, né, que eles chamam de Vidas Negras Importam. Quem conhece o Arthur, meu neto, ele é bem branquinho. Daqueles que, quando vai na praia, tem que vir embora antes das 10 horas da manhã. E loiro. O Cleito, que é meu filho, também é claro, né? Quando era pequeno, era loiro também. Mas nós somos afrodescendentes. O meu avô, o pai do meu pai, era filho de escravos, que só não foi escravo porque nasceu depois da lei do ventre livre. A minha mãe era branca, a minha avó também era clara, eu não conheci nenhum nem o outro. E o meu pai é bem mais moreno do que eu. Então, dessa mistura toda aí, né, nasceu eu com essa cor de burro quando foge, que se eu morasse nos Estados Unidos eu seria considerado negro. Mas como eu moro no Brasil, eu sou pardo. Eu estou contando isso para a gente ver que a boa parte da população brasileira, na verdade, é afrodescendente. Poucas são as famílias onde nós não temos uma ascendência negra. Para se ter uma ideia, no último censo que o IBGE fez lá em 2010, lógico que tem informações mais recentes, mas essa aqui dá para a gente ter uma boa ideia do que eu vou falar. 43,42% da população brasileira é parda. Traduzindo, pardo é mestiço. E 7,5% são negros. Logo, 50% da população brasileira ou é negra ou é parda. Mas assim mesmo, nós temos um problema, né, que está institucionalizado na nossa mente. Nós brasileiros, né, somos racistas. Nós brasileiros somos preconceituosos. Sabe? Eu me lembro quando eu era criança que o meu irmão já não morava na minha casa. Nós somos muitos irmãos, então temos uma diferença muito grande de idade entre um e o outro. E o meu irmão, né, chegou em casa, o Walter, e trouxe a noiva dele para falar para minha mãe, para meu pai, para nós, que ele ia se casar. E a minha cunhada é negra. E eu me lembro que a minha mãe ficou indignada com aquilo. Quando meu irmão foi embora, falou: onde já se viu? Né? O Walter vai casar com uma moça que é negra, que é preta. É claro que ela falou isso sem olhar para a própria situação dela, porque ela era branca e casou com meu pai, que era bem mais moreno do que eu. Então, são umas coisas mais ou menos interessantes, mas faz parte da minha vida. A minha história é essa daí, né? Então, na minha família, nós somos 104 pessoas vivas, né? Sem contar os mortos. Depois do meu pai e da minha mãe, nós temos branco, negro, mais ou menos, né? Agora tem até o Arthur, o Leonardo, que é japonesinho, né? Isso a gente não tinha, mas agora tem o Leonardo, que é
japonesinho. Então nós somos uma mistura de raças, o Brasil é uma mistura de raças. E assim mesmo, nós somos preconceituosos. Quem nunca, não precisa me contar, tá? Quem é que nunca, né, andando por uma rua à noite, não encontrou uma pessoa de cor, não ficou preocupado? Não com a pessoa, mas por ela ser de cor, né? Então, eu estou contando essa história porque essa é a nossa realidade. Nós vimos aí, né, essa história do Floyd lá nos Estados Unidos se repetindo aqui no Brasil, né, com o policial pisando na cabeça de uma senhora negra numa comunidade em São Paulo. E outros exemplos aí, a revelia que a gente tem de preconceito racial. Sobre isso, eu gostaria até que você anotasse isso. A Igreja Metodista se posiciona com muita clareza. Então, nós temos inclusive uma pastoral, né, racial, de preconceito racial. E você vai encontrar lá no site metodista.org.br bastante material a respeito da posição da Igreja Metodista com relação ao pecado do racismo. Alguns vídeos, alguns depoimentos. É muito interessante que a gente se intere daquilo que a nossa igreja pensa a respeito desse tipo de coisa. É importante que a gente tenha esse conceito com bastante clareza. Mas o texto da nossa lição, que se chama Superar o Racismo, um Compromisso Missionário, está em Atos capítulo 10, dos versículos 17 a 28. Atos capítulo 10, dos versículos 17 até o 28. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, convidando-os para entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis se é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Né? Então, o preconceito racial, na verdade, essa expressão preconceito racial é até errada, né? Porque amarelo, pardo, negro, não é raça, né? É a cor da pele. Todos nós pertencemos a uma única raça, que é a raça humana. A raça nossa, a raça humana, não é? Então, a gente também tem que levar isso a sério. E os judeus tinham muito isso em relação aos gentios. O racismo é uma realidade em nossa sociedade. Os meios de comunicação sempre denunciam um ou outro caso. Além dos que chegam à mídia, outras situações acontecem cotidianamente. Alguns explicitamente identificados, outras não. No entanto, a maior parte da sociedade ignora esse problema. O racismo não é apenas um pecado evidenciado nas relações interpessoais.
Ele é mais profundo, interfere ao longo da história nas estruturas sociais e econômicas. Esse mal social, evidenciado por John Wesley como pecado, precisa ser alvo da reflexão e combate da igreja, que deseja cumprir a palavra do Deus que não faz acepção das pessoas. Isso está lá em Atos 10, em 34. Né? Nós vivemos no Brasil, um país onde as desigualdades sociais são imensas, né? E a grande maioria das pessoas pobres, das pessoas que moram nas comunidades, são de ascendência negra, infelizmente. Isso é consequência de anos, desde quando houve, desde os 350 anos de escravidão no Brasil, muito mais ainda depois que houve a libertação dos escravos, né? E que a oportunidade para essas pessoas não foi dada. Então, a consequência disso nós estamos pagando até hoje, mais de 100 anos depois. Né? Essa desigualdade social é muito grande. Né? É fácil a gente ver que as pessoas negras ocupam pouco espaço nas nossas instituições, até nas nossas igrejas. Né? Então, não é uma coisa tão distante da gente assim, não. Né? O capítulo 10 do livro de Atos traz uma guinada na caminhada missionária da igreja. Pedro compreende finalmente o valor dos gentios como seres humanos, alvo do amor e da graça de Deus. Sua atuação missionária amplia-se à medida que reconhece que Jesus veio para todos, e não apenas para o povo judeu. O começo dessa mudança acontece com a experiência que Deus propicia a Pedro na cidade de Jope. Nós tivemos a oportunidade de visitar essa cidade, onde se hospeda na casa de Simão, seu xará, cuja profissão é curtidor de couros. Segundo mestres, essa era uma profissão considerada impura para os judeus. Ao ficar na casa de Simão, o curtidor, Pedro já se deparou com a necessidade de quebrar alguns conceitos. Se ele fosse levar ao pé da letra, né, aquilo que os judeus pensavam, ele não podia ficar lá. Que lhe foram transmitidos por essa cultura. Essa transformação cultural continuou com a visão que ele recebeu da parte de Deus. A visão trazia mais uma vez o tema da pureza e da impureza, algo fundante na teologia judaica, cuja preocupação com a pureza exigia uma série de comportamentos como expressão de louvor e obediência a Deus. Por volta do meio-dia, Pedro orava e teve fome. Enquanto preparava sua comida, lhe sobreveio uma experiência espiritual sobrenatural. Nós conhecemos o texto através de uma visão. Descia do céu um lençol com uma diversidade de animais e uma voz que ordenou que matasse e comesse tudo aquilo. Pedro reagiu e negou tocar no que era imundo. Muitos animais eram considerados pelos judeus animais imundos. Porco, por exemplo, eles não comiam. Né? E Deus disse para ele: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Né? Esse texto se encontra aí nesse mesmo capítulo 10, basta a gente ler desde o início e isso vai estar lá explicitado. A experiência aconteceu 3 vezes e, ao que parece, a negação de Pedro permaneceu. Ele não comeu. Pedro, que negara Jesus por 3 vezes, olha a coincidência, se negou também a quebrar seus paradigmas religiosos e culturais. Não conseguiu entender o que aquilo significava e ficou perplexo. Mas seguiu meditando sobre aquilo que havia acontecido. Em meio à reflexão, teve uma revelação do Senhor sobre a visita de alguns homens. Né? Deus, através do Espírito Santo, falou para ele que algumas pessoas viriam procurá-lo e que ele deveria ir com eles. Sobre a visita de alguns homens, aos quais deveria atender sem hesitar. Ele obedece a Deus, os convida a entrar e mais ainda os hospeda. Olha aqui Pedro quebrando outro paradigma. Os judeus não recebiam gentios nas suas casas. Né? Era proibido a um judeu oferecer hospitalidade a um gentio.
No dia seguinte, Pedro vai com eles e entra na casa de Cornélio. Mais uma transformação na vida desse pescador, que é o que se encontrar com Cornélio, se reconhece um homem igual a ele. Cornélio se ajoelhou e opa, levanta aí que eu sou homem igual a você. Né? Então, aí Pedro agora entrando na casa de um gentio que também os judeus não faziam. Ele assim exclama: vocês sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Ninguém impuro ou imundo. Todos somos iguais. Né? Aos olhos de Deus não há diferença, né? Da cor, da pele. Não é verdade? A conclusão dessa conversão de Pedro é a conversão de Cornélio. A possibilidade dos companheiros de Pedro testemunharem o derramamento do Espírito sobre os gentios e o batismo a quem eles desejassem, a quem deles desejassem. A base das discriminações está em parte nos preconceitos que herdamos da cultura reproduzida, a maioria das vezes, na família. Eu acabei de contar aqui a história da minha mãe. Então, a gente cresceu com esse conceito, né? E outros grupos dos quais participamos, e na ideia de superioridade que provoca o sentimento de que somos melhores de quem difere de nós. O Arthur tinha um coleguinha negro na classe dele, chegou pro pai dele e falou assim: fulano é marrom. Que legal, né? É marrom. Essa concepção de superioridade provoca, inclusive, a inimizade entre nações inteiras. Quer dizer, a criança não tem esses preconceitos. Quem põe preconceito na criança somos nós, os adultos. A criança não olha tudo igual, não olha diferente, não. Não é verdade? Nós é que colocamos e criamos os nossos filhos e acabamos colocando esses preconceitos neles. Na Bíblia, as desavenças de judeus e samaritanos se intensificavam porque os judeus se consideravam melhores do que os samaritanos. O Holocausto é fruto de uma ideia que foi disseminada de que a raça ariana era superior ao povo judeu. A segregação racial nos Estados Unidos se baseava na ideia de uma supremacia branca, herança de um continente europeu colonizador e escravagista. Essas ideias influenciam o mundo até hoje. Por isso, no Brasil, o racismo contra a população negra, contra os indígenas, ele é explícito. Para ter uma ideia do tamanho dessa influência branca, né, que Jesus é apresentado nas figuras que nós temos, nas imagens que nós temos de Jesus, como branco. Jesus não era branco. Naquela região ninguém é branco de tudo, né? Onde faz calor de 50 graus, como que a pessoa pode ser branca? Se for branca, a pele dele não aguenta. Então Jesus não era branco, né? Ele era no mínimo moreno, mas branco, clarinho, de olho claro, com certeza Jesus não é. Mas é a maneira como os europeus viam, e foi essa maneira que foi trazida para nós. O racismo é a pior forma de discriminação, porque a pessoa não pode mudar as características raciais que a natureza lhe deu, né? Quem lembra do Michael Jackson assim? O Michael Jackson fez um monte de cirurgia para ver se ficava branco. Né? Na verdade, ele ficou horroroso, porque ele ficou numa cor completamente indefinida. Né? Ele negava a sua raça, mas ninguém pode mudar. Eu não posso me virar de preto em branco. Né? Então, as características raciais que Deus nos deu, né, não podem ser mudadas, afirma o pastor metodista Antônio Olímpio de Santana. Ele é uma ideologia que sugere mais explicitamente no século XVII, no contexto da civilização ocidental, como instrumento de dominação para a naturalização da hierarquia entre as diferenças e distinções biológicas. Como o racismo se expressa na nossa sociedade? Além de estar presente nas relações interpessoais, ele faz estrago nas relações sociais. São diversos os índices sociais que expressam a desvantagem da população negra, pretos e pardos, e indígena em relação a outros grupos. Menos acesso à educação,
menos acesso à saúde, emprego, desigualdade salarial, pouca representatividade na mídia, mais vulneráveis à violência, etc. Isso é evidente, né? É só a gente prestar atenção para ver, né? No caso do Brasil, o racismo estrutura a sociedade e isso mostra quanto a nossa sociedade precisa avançar. Eu trabalhei durante alguns anos, né, ministrando estudos bíblicos na igreja do Ipiranga, e lá tinha a maior parte dos irmãos que frequentavam aquela igreja eram negros. E a gente escutava as histórias, né, que aconteciam, né? Eu me disse, tinha um menino lá que falava, às vezes, quando eu saio com a minha moto aqui, se tem a polícia, ele já me para. Né? Ele está de moto, acho que a moto é roubada. Ele é um preconceito muito, né? Eu conversando ontem com a minha cliente, ela contou uma história de que quando os filhos dela estavam fazendo vestibular, aconteceu esse tipo de fato. 2 jovens negros, 2 irmãos, né? Correndo para chegar a tempo antes de fechar o portão do vestibular, a polícia pegou e prendeu os 2. 2 negros correndo, é ladrão, né? Por mais que eles explicassem, levaram ele para a delegacia, resumindo a história, os meninos perderam a prova do vestibular por causa de preconceito racial. Estou falando da polícia, mas na verdade eu estava vendo uma matéria no Fantástico, eu assisti o Fantástico domingo, viu que a maioria dos soldados, dos policiais que morrem, né, nesses confrontos com bandidos, são negros. Também são negros. Não são só os bandidos negros que morrem. Os policiais também, a maioria, são negros. Não é? Infelizmente, a igreja como instituição, a comunidade de fé, reflete essa realidade. Há racismo na igreja. Há racismo na igreja. Por mais que a gente tente disfarçar, isso é uma realidade. Né? É possível encontrar no passado e no presente inúmeras expressões desse pecado de racismo da igreja. Como a experiência de Pedro nos ajuda a superar isso? Vejamos alguns caminhos. Dispor-se a reconhecer e rever os conceitos e preconceitos à luz da experiência com Deus. Pedro, na sua relação com Jesus, foi ao pouco se abrindo às novas experiências. Os conceitos aprendidos que colaboravam para menosprezar as pessoas foram sendo postos de lado, à medida em que Deus foi lhe educando e lhe confrontando. Nem sempre o que aprendemos é verdadeiro e imutável. Muitas pessoas tiveram em sua educação a transmissão da ideia de que indígena é preguiçoso, sujo, vagabundo, de que pessoas negras nasceram para serem serviçais. Olha que absurdo. E que seu trabalho nunca é bom o suficiente, de que judeu é pão duro, cigano é ladrão, migrantes são oportunistas e vão roubar os nossos direitos. Essas ideias equivocadas acabam se tornando parte do senso comum. Com isso se colocam as pessoas dentro de estereotipos, discriminando-as sem conhecer as suas histórias e os seus contextos sociais. Né? Eu nunca tive problema de preconceito, né? Até porque eu sou até bem clarinho. Né? Deus advertiu Pedro e nos adverte também. Tudo que Deus fez é bom. Todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença. É preciso ter cuidado em como enxergamos e tratamos quem é diferente de nós. Né? Já se chegou ao ridículo de dizer que a marca que Deus pôs em Caim, né? Diz que Deus marcou Caim, foi transformá-lo em negro. Percebe? Usa-se a Bíblia para discriminar, colocar uma discriminação racial que não é verdadeira. Só você estudar o texto para ver que não foi nada disso que Deus fez. Né? Reconhecer-se como parte de algo e nunca como centro. Ao não permitir que Cornélio se ajoelhasse diante dele, Pedro entendeu que era servo. Né? Que sua dignidade residia não na sua nacionalidade ou na sua religião, mas no fato de ser discípulo de Jesus Cristo. A presença de Cristo em nós nos torna servos e servas. Pedro foi aos poucos entendendo que ele era parte e não o centro da situação. Que ele era um instrumento e não o senhor da missão.
Deus ofereceu a ele algumas oportunidades para quebrar seus paradigmas e qualquer sentimento de superioridade que pudesse reinar em seu coração. Assim é conosco. A cada dia nos deparamos com atitudes racistas e discriminatórias e, sem perceber, vamos reproduzindo esse comportamento. Isso está tão entranhado na gente que a gente reproduz sem pensar. É preciso buscar em Deus sabedoria para agir e reagir de forma que isso não tenha lugar na nossa vida, na nossa sociedade e muito menos na nossa comunidade de fé. Precisamos tomar cuidado com isso. Né? Porque isso está no subconsciente das pessoas. E esse olhar enviesado, né, para as pessoas que são diferentes de nós. Testemunhar o amor de Deus perpassa por ressignificar a nossa forma de amar. Para que Pedro fosse um instrumento eficaz na mão de Deus, ele teve que mudar a sua forma de enxergar a vida, de amar a Deus e de amar as pessoas. Ele teve que se transformar. Para que ele pudesse, né, ir lá na casa de Cornélio, um gentil, entrar lá, falar de Jesus, né? E através da sua fala, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, muitos foram batizados. Houve grande conversão ali na casa de Cornélio, que era romano, né? Temente a Deus, porque esses homens gentios eram homens que tinham um grande respeito e uma grande consideração e criam que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro. Por isso a expressão temente a Deus. Né? Então, nesse sentido, aprendeu que pureza e impureza se tornavam temas secundários diante do valor inestimável que todas as pessoas têm diante de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Nós devemos tratar todos igualmente. E aqui vale tudo, tá? Tem gente que olha para o outro mais pobre com um olhar de orgulho, olha de cima para baixo, né? Não é só o preconceito racial, tem gente que tem preconceito contra uma porção de situações que nós vivemos, e Deus trata, para Deus não deve haver exceção de pessoas, nenhum tipo de exceção de pessoas, né? Deus não é racista, nós também não podemos ser. Principalmente nós brasileiros, né? Onde mais de 50% da população é afrodescendente. A discriminação contra negros, indígenas e outros povos coloca essas pessoas em sérias situações de vulnerabilidade. E contra tudo isso precisamos ser voz profética de denúncia das injustiças e anúncio de uma nova realidade. Isso também é amar. Né? Conversava eu lá no Rio de Janeiro há uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, quando estivemos lá, eu e a Celinha, e coincidentemente estávamos lá no Dia da Consciência Negra, que lá no Rio é feriado. E os museus estavam expondo várias coisas, né, relacionadas à cultura negra, vestimento, música e tal. E ao sair na porta, a moça me parou e perguntou, né, conversando comigo, me perguntou como é que eu me considerava. Eu falei para ela, olha, meu avô era negro, filho de escravo, né? E eu sou aqui, essa cor aqui que eles chamam de pardo. Eu falei, então, o senhor é negro, né? Então, dentro do contexto, né, dessa nossa realidade, eu sou negro. Pronto, não é? Eu falo pro Arthur, quando eu pego ele no colo ainda, né, que ele já é grandinho, e coloco o meu braço ao lado do braço dele, eu falo assim, você pode falar para as pessoas que o seu avô é negão, né? Brincadeira à parte, mas na realidade é isso, né? Ele tem que saber, né, que ele tem a ascendência negra, né? Que ele também, apesar de ser branquinho, loirinho, olho claro, ele é afrodescendente. O caminho da superação do racismo passa por reconhecer que, de forma consciente ou não, nós também temos atitudes racistas, pois reproduzimos o senso comum, fazemos o que todo mundo faz. Diante disso, é preciso se arrepender e mudar de atitude, melhorar a forma como nos relacionamos e, sobretudo, nos apresentar como um instrumento de superação desse mal,
que separa e que mata muita gente. Deus está sempre disponível a nos transformar, como fez com Pedro. Teremos coragem de aceitar esse desafio. Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar esse tipo de situação. Como a igreja pode combater o racismo e as discriminações por meio da sua ação missionária? É para a nossa reflexão, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia abençoado na sua presença e que conversar sobre um assunto, mas isso aí não é estudo bíblico, não é? Eu quero estudar a Bíblia, isso faz parte, né? Nós, tanto que a gente tomou como base aí a experiência de Pedro, judeu, se envolvendo com os gentios, com quem eles não se relacionavam, né? Então, precisamos pedir a Deus que mude o nosso coração e que a gente pare de ter preconceito racial. Que isso não venha fazer parte das nossas vidas e principalmente da nossa comunidade de fé. Deus abençoe a cada um nesse dia, dando-nos um domingo alegre e feliz na sua presença. Amém.